Oi, nós estamos indo agora lá para a Learn Fun para entrevistar a Gabriela. Não perca, a gente vai mostrar tudo para vocês, tá bom? A gente já está aqui na sala da Gabriela. Daqui a pouco mais novidades. Oi, gente, eu tô aqui com a Gabriela. Ela é a proprietária da Learn Fun. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, Gabriela, sobre os assuntos que envolvem a maternidade, como que isso mudou sua vida e como que você incorpora a sua vida profissional com a vida de ser mãe, de família, como que você concilia tudo isso. Tudo tá legal, claro. Eu tenho que ler pra você? O Matheus tá aqui. A mamãe vai... Quando o Matheus nasceu, você já tinha empresa, trabalhava fora? Como que foi isso pra você? Eu trabalhava fora, a Learning Fun veio depois. Eu fazia recrutamento e seleção numa empresa. Então, assim, tinha uma demanda imensa de trabalho. Não pude ficar 4 meses afastada, muito menos 6 meses, mas não era empresária. As demandas eram diferentes, eu era funcionária. Ela é psicóloga. Eu sou psicóloga também. Coleguinhas. Pode, filho. E depois que você resolveu empreender, como que foi isso pra você? Foi durante esse processo todo de recrutamento e seleção, você falou assim, poxa, eu quero ter alguma coisa pra mim? Como que foi isso? Foi por ele? Ou foi uma coisa que surgiu do seu coração? Como é que foi isso? Eu sempre tive desejo de ter escola, né? Eu fui pra psicologia por causa da educação. E eu tava no recrutamento pela segurança, assim. Eu fui mãe muito jovem, então eu precisei de ter uma segurança. Eu tinha medo de empreender naquele momento e o dinheiro faltar para aquelas necessidades básicas. Então eu preferi ser funcionária que tem aquela garantia do salário. Tinha essa aflição. No começo eu não quis empreender de imediato. Isso aconteceu 2 anos depois. Mas eu tinha muita demanda de trabalho, como qualquer empreendedor tem. Que é uma grande ilusão a gente pensar que quem empreende, quem dirige uma empresa, quem coordena uma equipe, tem uma folga, tem uma tranquilidade. Na verdade, não é assim. Você tem que fazer autogestão. E às vezes a autogestão implica você trabalhar de madrugada. Exatamente, né? É pior. Exatamente. Então você tem que se organizar. Então assim, é uma ilusão muito grande você pensar que você trabalha menos. Às vezes você trabalha diferente. Eu tenho uma facilidade de bolar estratégias, resolver problemas. Então assim, às vezes você não precisa estar fisicamente em algum lugar. E isso me beneficia, porque eu posso estar com ele às vezes no médico quando precisa, né? Na escola, sem que o ponto esteja correndo. Quando você é funcionário, a lógica é outra. Né? Então empreender tem suas vantagens e seus dissabores também. E essa ideia de empreender também teve a ver com o Matheus ou foi antes do Matheus? Como é que foi? Ela é de antes do Matheus. Eu acho só que quando a gente tem um filho, a maternidade aflora na gente um potencial, um poder feminino. A gente fica muito mais corajosa. E aí você faz as coisas, você encara as coisas, os desafios com um pouco mais de coragem. Mas o projeto, ele já existia antes de eu sequer imaginar engravidar. E quando o Matheus nasceu, você sentiu dificuldade em conciliar o seu trabalho, que tem um volume de coisas a fazer muito grande, com a maternidade? O que você sentiu? Impactou? Acho que nem tanto por causa da rotina do tempo. Às vezes a gente fica muito presa no relógio, não é dessa ordem. No meu sofrimento, era uma coisa de estar no trabalho, querendo estar com ele precisando estar no trabalho. E eu não sabia o que fazer primeiro. Foi conflituoso? Demais, foi um sofrimento. E isso depois vai se ajeitando. Porque você vai ouvindo pessoas muito sábias, que você admira muito, que dizem que você precisa do trabalho também. É uma realização da pessoa que você não pode abrir mão. Eu percebo muitas pessoas abrindo mão de todos os outros afazeres, todas as outras fontes de satisfação pelos filhos, e os filhos não dão conta de corresponder a essa altura, então acabam sobrecarregando muito as crianças. Né? Então assim, pessoas muito sábias depois vieram me aconselhar. Não abre mão do seu trabalho, não abre mão desta satisfação. De você... Porque o que acontece? Você tem um bebê, se deixar, você acorda de pijama e dorme com o mesmo, né? Exatamente. Tanta demanda que o bebê promove que você às vezes não consegue tirar o pijama.
tomar um banho. Às vezes a criança regurgitou em você e você fica com aquilo até de noite. O pai chega e você tá com essa cara até agora. Então assim, se você tem alguma coisa pra fazer, você se obriga a tomar um banho, sair, né? E você vai restaurando o seu lado feminino, nessa coisa do trabalhar. Então eu acho bastante importante. Acho que não é uma coisa que a gente deve abandonar. Às vezes temporariamente, mas chega uma hora que a gente precisa, o feminino e começa a solicitar que a gente se engaje em outros projetos. Isso, quando você se viu mãe, viu com a empresa, viu com tudo isso, teve todos esses conflitos, como que foi o apoio em casa? Porque assim, o que a gente vê muito, né, gente, é aquela questão que você quer muito fazer, empreender, mas além do filho ainda tem a questão do pai, ficar, olha, não faz, vamos esperar um pouco, dá um tempinho pra isso, trabalha menos. E pra gente que é dono de empresa, a gente sabe, né, que não dá pra parar, né, não é tempo certinho, né, como você disse, às vezes não é você estando lá fisicamente, mas você tem que sempre ficar atento. E a cobrança do marido também acontece. Isso aconteceu com você ou não aconteceu? Como é que foi essa questão de falar assim, olha, o pai do Matheus, ele teve essa ou aquela cobrança? Ou não teve essa cobrança, foi tranquilo? Como é que foi isso na dinâmica? Quando eu tive o Matheus, eu tava casada, ainda não estou mais casada, mas eu tive muita sorte, porque o pai do Matheus é empreendedor também e é uma pessoa extremamente solidária nesse aspecto. Então, assim, ele já tinha tido as empresas dele aberto, fechado algumas, ele já tinha vivido isso e ele me deu espaço para viver esse momento meu. Isso é importante, isso é importante. Então, assim, como eu disse, o nascimento do Matheus não coincide diretamente com a abertura da escola, né? Logo que eu abri a escola, a gente veio se separar por razões outras, mas eu sempre tive muito apoio dele. Na fase de planejamento, toda a experiência que ele tinha, ele me emprestou, né, me cedeu e ficava muito com ele. Porque quando eu tive o Matheus, eu fazia faculdade, eu tava terminando a faculdade. Então assim, mais difícil ainda. Pra eu fazer um atendimento na clínica escola, ele ficava com o Matheus. Pra eu terminar o TCC, ele ficou muitas vezes com o Matheus. Então assim, nesse quesito, eu não posso me queixar. Eu tive um ex-marido, eu tive um marido extremamente parceiro, que me ajudou demais. E hoje eu tenho um namorado extremamente parceiro, que entende muito os movimentos que eu preciso fazer. Isso é importante, isso é importante. Né? Então, nesse ponto eu sou muito agraciada, mas eu acho também que eu procuro por isso, né? Eu procuro pessoas que entendam essa minha necessidade de estar sempre à frente de projetos. Com criança não tem jeito, né? Porque você precisa também participar da vidinha dele, você também precisa ser você, né? Ter seu tempo. Né? O que a gente busca, assim, é o que eu digo sempre. Muitas vezes, eu digo que o casal ele tem que ter 3 vidas, né? Uma pra ele, sozinho, eu vou, faço as minhas coisas, saio com os meus amigos. Uma vida pros dois, né? Pra juntar tudo, pra ficar bem, pra, né, não deixar o fogo da paixão morrer. E uma vida pros 3, né? Você, o Matheus, o seu namorado, uma vida em conjunto, ele com o pai. Então a gente não pode deixar de nesse viver aspecto, essas vidas, né? Esse aspecto é muito interessante, que eu busco, que a gente fugiu um pouquinho desse tema, mas acaba estando dentro. Eu procuro hoje ter uma vida minha com o Renato, meu namorado, minha com o Leonardo, meu ex-marido, e o Matheus, que a gente entende que é a família do Matheus, que não pode se dissolver. O que não existe mais é a minha relação com o pai dele, né? A nossa, de nós dois. Mas existe essa triangulada que sou eu, o pai e o filho. Eu com o meu namorado, e eu, meu namorado, e o Matheus. E eu com o Matheus sozinha. Assim como ele tem o momento dele com o pai, sozinho também. Que eu acho que é saudável. Muito. A gente tem que colocar o interesse da criança em primeiro lugar nesse aspecto, que é importante pra ele ter o pai e a mãe convivendo em harmonia. A vida do casal pode não ter dado certo, mas a vida da família não pode desandar, porque ele precisa de uma referência de pai, uma referência de mãe. Uma mãe que respeite o pai e um pai que respeite e honre a mãe. Isso é mais importante. O respeito ele não pode faltar em momento nenhum, né? E é uma criança pequena, criança de 4 anos, que questiona. Você tá brava com meu pai? Não tô brava. Ele fez uma coisa, eu fiquei chateada, mas logo passa. Isso é importante deixar claro, né, gente? A relação da família ela não pode ser trocada por nada, né? Então, assim, o filho, ele, bem ou mal, se a família, se tá pai e mãe junto, é uma realidade. Mas se tá pai e mãe separado, o filho não deixou de ser filho, você não deixou de ser mãe, ele não deixou de ser pai, né? Então, essa conciliação é importante. É claro que é uma utopia achar que isso acontece de imediato. A gente tem que se permitir um tempo para as feridas cicatrizarem. Claro. Porque eu não gosto de colocar também parâmetros muito
Ai, consegui na segunda semana. Não foi bem assim, a gente fica com algumas mágoas. Mas com o tempo a gente tem que buscar que essas mágoas passem para que você estabeleça um relacionamento equilibrado para o benefício da criança. E hoje, quando você vê o Matheus já tem 4 anos. Então, quando você vê o Matheus nessa fase e você empreendendo, agora entrou com um novo Objetivo, ele fazer um desenho bem bonito. Então, eu acho assim, a gente precisa estar muito bem com a gente para deixar os filhos irem. Né? Senão a gente fica retendo, segurando e impedindo o crescimento das crianças. É o que a gente ouve muito, né? Na escola eu ouço muito isso, de pais que chegam, ai, eu acho que eu vou largar o trabalho. E eu sempre falo, não, olha, não largue a sua carreira, você gosta, não largue. Não largue porque a gente tem que, eles vão, como você disse, eles vão crescer e você vai ficar frustrado e eles não vão te recompensar nisso. Não nisso, né? Em outros pontos sim, né? Mas não na carreira, no seu sonho, nos seus projetos, né? Infelizmente não, nesse ponto não. Então escolhe uma pra você usar. Eu tive que fazer eu tive que pisar no freio em alguns momentos. Agora, esse ano, a mamãe terminando eu te ajudo, tá? Terminando eu te ajudo. Agora não. Então, separa lá. Quando eu terminar aqui eu te ajudo.